gravar e, na sequência, vamos avançar na aula, né? Então, de novo, boa noite, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu quero voltar, então, para o meu material e vamos seguir nessa nossa perspectiva do direito tributário. Como eu falei agora há pouco, nós fizemos um histórico na aula passada. Eu tentei mostrar para vocês que o direito tributário, assim como o direito público, está neste espaço de conflito entre o poder público e o indivíduo. Quer dizer, é o Estado que não pode simplesmente fazer tudo, não pode ignorar ou desrespeitar o indivíduo. Aí eu mostrei exemplos da evolução do direito tributário e, especificamente, o que eu comentei há pouco com vocês, o grande marco é a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Então, por que esse é um marco para a gente? Aqui está prevista a obrigatoriedade de todo mundo contribuir com o poder público, a obrigatoriedade de todo mundo contribuir com o Estado, mas essa obrigatoriedade tem que ser dividida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades. Quer dizer, aqui a gente começa a ter a ideia de que é preciso respeitar o quanto cada um pode contribuir para com o Estado. Bom, dito isso, nós falamos também na aula passada sobre o Brasil. Eu mostrei que a emenda constitucional 18 de 1965 cria o sistema tributário no Brasil, ela modifica a Constituição de 1946, e esse sistema tributário vai se consolidar com o Código Tributário Nacional, que ainda é vigente, ele foi recepcionado pela Constituição de 88. Por fim, eu destaquei para vocês que há um conflito aqui entre o poder público e a concentração de riquezas na sociedade, e que o poder público tem que respeitar o indivíduo, tem que funcionar, né? O Estado precisa de dinheiro para funcionar, mas precisa, sobretudo, atuar no combate à concentração de riquezas, então na distribuição de riquezas. Bom, esse foi o nosso histórico. Hoje eu quero começar a tratar com vocês do coração da nossa disciplina, né? Então, o que eu quero fazer aqui é falar com vocês sobre tributo. Deixa eu parar de apresentar aqui. Não sei se vocês estão me vendo ou vendo a apresentação. Acho que agora parou a apresentação para mim. De qualquer modo, deixe-me fechar algumas janelas aqui. Pausar algumas sincronizações. A apresentação, obrigado, Vitória. Eu quis parar mesmo, eu até perdi o fio da meada, né? Mas o que eu ia dizendo é que nós vamos, então, nesta aula, avançar no estudo do direito tributário pelo conceito de tributo. Então, hoje, agora, convém nós fazermos algumas reflexões sobre o significado da palavra tributo. Então, eu vou trazer algumas noções gerais e, mais que isso, nós vamos esmiuçar o significado de tributo, e ele é um significado que está presente em pelo menos duas leis. Então, existem duas leis, pelo menos, que definem o tributo: o Código Tributário Nacional e a Lei 4.320 de 64, que regula os orçamentos. Ora, essas duas leis trazem uma definição de tributo.
Então, eu vou retomar essa definição. A gente vai ver que a definição do Código Tributário é muito interessante. Então, vamos pegar os elementos dessa definição e, na sequência, a gente vai fazer uma classificação dos tributos e uma tipologia. Então, eu vou falar para vocês sobre os tipos de tributos ou as espécies de tributos. Mas aí já não mais na aula de hoje, né? Vamos começar por hora falando do significado da noção de tributo. Voltando à minha apresentação, qualquer coisa vocês me chamem aí, né? Mas, como eu salientava, quero hoje trabalhar com o conceito de tributo. Primeiro, quando a gente pensa na palavra tributo, ela é um gênero. Dentro da palavra tributo, nós vamos falar das espécies, nós temos impostos, taxas e contribuições, sendo que há 3 tipos diferentes de contribuições. Então, quando eu falo em tributo, eu estou falando numa categoria que comporta alguns elementos. E eu falo em tributo, eu penso numa relação entre o Estado e o cidadão. O tributo é uma forma de atuação do Estado sobre o cidadão. Então, o Estado interfere na esfera privada do cidadão e pratica um ato, ou exige que o cidadão pratique um ato. Então, quando eu falo em tributo, existe uma relação Estado e cidadão. A gente vai ver que essa relação é uma obrigação. Vamos ver se eu consigo parar mais rapidamente, né? Vocês viam a apresentação e agora parou, né? Então, eu acredito que está tudo normalizado. Então, pessoal, a primeira reflexão, eu vou esmiuçar, a gente vai ter um tópico só sobre essa reflexão. Vocês, por certo, já estudaram o direito das obrigações. A relação tributária, Estado, contribuinte, Estado, cidadão, o cidadão é chamado de contribuinte, o Estado é chamado de fisco, muitas vezes. Então, a relação Estado-contribuinte, que é uma relação tributária, é uma relação obrigacional. A gente vai esmiuçar isso melhor mais tarde, mas eu quero introduzi-los à ideia de tributo a partir dessa relação. Então, o que é o tributo? Você pode dizer, poxa, é uma relação obrigacional entre o Estado e o indivíduo. Ora, como toda relação obrigacional, essa relação tem alguns elementos. Então, a relação é entre o Estado e o cidadão. O Estado é o sujeito ativo da relação. O Estado é o credor da relação. O cidadão é o sujeito passivo. Então, o Estado é o credor, o cidadão é o devedor. O tributo é uma relação entre o Estado e o cidadão. O Estado credor, o cidadão devedor. Olha, então, quando eu falo que o Estado é o credor, ele tem um poder. O Estado pode exigir alguma coisa do cidadão. E se de um lado existe o poder, do outro existe o dever. Quando a gente fala em obrigação, nós estamos falando de uma relação jurídica. Então, quando falamos em obrigação, estamos falando de uma relação jurídica. Essa relação envolve sujeitos, normalmente 2 sujeitos. De um lado, eu tenho uma pessoa que tem um poder, do outro, eu tenho uma pessoa que tem um dever. Mas não basta ter apenas um poder
ou apenas um dever. Não basta apenas o poder ou apenas o dever. Para que haja a obrigação, é necessário que haja também alguns elementos a mais. Então, para que haja a obrigação, o poder precisa estar garantido pela lei. E o dever deve ser responsabilizável. Há a obrigação quando existe um dever responsabilizável. Aquele que é o sujeito passivo da obrigação é um devedor, que, se não cumprir o dever, será responsabilizado. Portanto, é exatamente isso que significa o tributo. De um lado, eu tenho um Estado que tem um poder, esse poder decorre da lei, a lei dá ao Estado o poder de arrecadar o tributo, e a lei atribui ao cidadão o dever de pagar o tributo. E se o cidadão não pagar o tributo, ele pode ser responsabilizado, desculpe. Bom, então, primeira coisa, o que é o tributo? Você pode dizer que o tributo é uma relação obrigacional entre o Estado e o cidadão. Bom, sabendo isso, nós precisamos nos perguntar quais os limites do poder do Estado para cobrar o tributo. Obviamente que esses limites são legais. O credor de uma obrigação pode cobrar a obrigação do devedor. Todavia, existem limites para essa cobrança. Tanto mais se o credor for o Estado. O Estado pode cobrar o tributo do devedor. Então, ele pode cobrar a obrigação do devedor, que é um cidadão, que é um contribuinte. Mas ele tem limites. E esses limites estão marcados pelos direitos do cidadão. Portanto, pessoal, a primeira começo da nossa conversa, né? Primeiro papo aqui. Olha, Giovana, já é o resgate mesmo da aula de direito das obrigações, porque então vocês devem ter estudado em direito das obrigações, Schuld, Haftung, né? A obrigação tem dois elementos, que é o dever, eu chamo de dever e responsabilidade, né? Então vocês devem ter visto isso em obrigações, a consequência, a questão do adimplemento da obrigação, o inadimplemento da obrigação. Ora, quando a gente olha para o direito tributário, eu sempre preciso enfatizar isso. Nós temos um olhar muito enviesado para a advocacia. Quando a gente olha para o direito tributário, a gente pode enxergar o Estado arrecadando para combater desigualdades sociais, e a gente pode enxergar o Estado arrecadando em face de cada indivíduo. Normalmente, a advocacia voltada para empresas, a advocacia voltada para cidadãos, se preocupa com esse olhar que é o que eu vou trazer para vocês. Por isso que eu estou construindo a definição de tributo como uma relação obrigacional. Agora, se eu tivesse, Giovana, trazendo outra, forçando a outra leitura do direito tributário, eu estaria definindo tributo de outra forma, como uma forma de promoção da redistribuição social da riqueza. Mas aí, quando eu defino tributo como uma forma de redistribuição social da riqueza, eu estou olhando para o sistema tributário e para a concentração de riquezas. Ora, o tipo de atuação do advogado nessa esfera é muito menor. Nessa esfera, nós temos a atuação de políticas públicas, nós temos a atuação da gestão pública, a atuação do gestor público nessa esfera. Na outra esfera, nós temos, portanto, o Estado
e a pessoa, física ou jurídica. Nessa esfera de relação está todo o universo que desencadeia as atividades do advogado tributarista, por exemplo, né? E aí, sim, como você bem percebeu, Giovana, aí sim nós vamos falar de uma relação especificamente obrigacional. E, claro, é uma relação obrigacional com características próprias. Os nomes vão mudar. Se fosse uma aula de obrigações, e aí vocês vão conhecer esses conceitos melhor do que eu, mas nós estaríamos falando de tipos de obrigação, nós estaríamos falando de adimplemento, inadimplemento. Opa, algumas dessas coisas eu vou resgatar. Só que eu vou dar, às vezes, outros nomes, né, Giovana? Eu vou dar outros nomes para isso. Às vezes, eu vou fazer alguns comentários daqui a pouco, até preservando essas categorias e esses conceitos, porque a gente tem que entender qual é a natureza. Então, eu falei para vocês que o tributo pode ser definido como uma obrigação. Legal, muito interessante. Você que está estudando o direito da obrigação, você já vai me perguntar, como se classifica essa obrigação? É a obrigação de dar, fazer ou não fazer? Claro, não vai caber aqui a pergunta, é uma obrigação de meio ou resultado. Então, você está querendo fazer essas perguntas para saber como se dá o adimplemento da obrigação. Claro, isso nos interessa. Por quê? Eu quero saber como que o contribuinte se livra dessa obrigação. Todo mundo que é sujeito passivo de uma obrigação quer fundamentalmente se livrar da obrigação. Olha o potencial de atuação para o advogado assim, de cara. A obrigação é lícita ou ilícita? Ela tem que ser lícita. Senão ela foi constituída de forma errada. A obrigação decorre da prática de um ato ilícito, decorre da lei, decorre do contrato. Então nós estamos falando de onde vem a obrigação. Então quando eu falo que o tributo é uma obrigação, não é uma obrigação que decorre da prática de ato ilícito. Não é uma obrigação que decorre do contrato. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, tá, pessoal? Então não é uma obrigação que decorre do ato ilícito, não é uma obrigação que decorre do contrato. É uma obrigação que decorre do ato lícito. Toda obrigação precisa ter uma fonte. Senão ela não existe. Senão ela não está no campo da validade. Ora, a obrigação tributária decorre da legislação tributária. Tá? Então você vai se perguntar, poxa, o sujeito é o devedor da obrigação. O que ele precisa fazer para adimplir? O que ele precisa fazer para cumprir a obrigação? O que ele precisa fazer para se livrar da obrigação de pagar o tributo? Quer dizer, é o pagamento? O pagamento é um meio normal de extinção da obrigação. Então, a gente vai ter que ver mais para frente como que se dá o pagamento. Quer dizer, vocês vão ver, salvo engano, no ano que vem. Como que se dá a extinção do crédito tributário? Olha o nome. Olha o nome que a gente vai dar, Giovana, crédito tributário. Tá? Então, deixa eu avançar mais um pouco, mas essa percepção de antemão, que nós estamos aqui substituindo a Sandra, que é professora de Direito Civil, né? Para falar um pouquinho de obrigação, é uma percepção correta e, no mínimo, curiosa. Bom, eu então trouxe para vocês uma primeira noção. O tributo é uma relação entre o Estado e o cidadão. E essa relação é uma relação obrigacional. Mas aí, eu falei para vocês que o tributo é definido por lei. E que a definição legal é muito interessante. Claro, sem contar que nós precisamos segui-la. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é de 1966, mas é vigente até hoje, foi recepcionado pela Constituição, o artigo 3º define tributo. Olha o que eu fiz. Desculpa, nisso eu estou seguindo os autores que eu indiquei para vocês, estou seguindo o meu professor, quando eu tive aula com o Chueire, que é professor lá
da USP de Direito Tributário, um dos grandes tributaristas do país. Eu estou seguindo quase todo mundo que faz isso. Então, não tem mérito nenhum em eu ter pintado de corzinhas diferentes o artigo, né? Talvez a única questão é que eu estou apresentando isso visualmente aí para vocês, né? Os meus professores, eles liam apenas em sala de aula. Mas, olha, todo mundo começa estudando tributo dividindo o conceito que está na lei. Ele é um conceito interessante e convém analisar cada um dos itens numa perspectiva que vocês estão acostumados também, tipicamente positivista, né? Vamos olhar a letra da lei. O problema é que em direito financeiro não tem nenhum momento que a gente precise fazer isso. No direito tributário, sim, é interessante. O que é o tributo? É uma prestação pecuniária. Percebam que eu pintei com cada cor o que a gente vai ver em cada um dos itens, tá? Então, primeiro, o tributo é uma prestação pecuniária. Depois, é uma prestação facultativa ou obrigatória? Eu falei que é obrigação, então é uma prestação compulsória. É uma prestação pecuniária compulsória, e aí vira obrigação. Essa prestação pecuniária, ela é em dinheiro. Então, alguns falam que isso é redundante. Tributo é uma prestação pecuniária, então é uma coisa que você tem que fazer entregando, você tem que prestar dinheiro, você tem que entregar dinheiro de modo compulsório, de modo obrigatório. E aí, para não ter dúvida, ela é uma prestação pecuniária em moeda ou em algum valor que possa se exprimir em moeda. Aí abre um pouquinho, o pecuniária significa não apenas em dinheiro, dá-se uma abertura, peraí, alguma outra coisa que possa se exprimir em dinheiro talvez possa resolver o problema, talvez possa permitir o adimplemento. Essa prestação pecuniária, que é compulsória, que é em moeda ou em algo que possa se exprimir em moeda, não é sanção de ato ilícito. Opa, fonte da obrigação. Então, essa prestação que dá a centralidade à obrigação não deriva de um ato ilícito. Essa obrigação é instituída em lei e é cobrada de modo plenamente vinculado pelo Estado. Então, perceba, pessoal, que nós precisamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas características. Por quê? Só haverá tributo se a relação entre o Estado e o contribuinte, ou o indivíduo que vai se tornar contribuinte, preencher cada um desses requisitos da lei. E por que é importante saber se é tributo ou não? Fundamentalmente, porque o tributo está numa categoria que traz limites à atuação estatal, como eu mostrei para vocês, e direitos ao indivíduo. Então, se eu consigo enxergar todos os elementos de tributo na relação que se desenvolveu entre o Estado e o contribuinte, eu consigo, portanto, definir a relação como tributo e, por um lado, reconhecer direitos ao particular, por outro lado, impor limites à atuação estatal. Bom, então, primeiro, vamos seguir o artigo e falar de cada um dos elementos da sua definição. Primeiro, é uma prestação pecuniária. Eu quero enfatizar primeiro a ideia de prestação. Então, eu quero primeiro enfatizar a ideia de prestação. Bom, o que é uma prestação? A prestação é o dever que é imposto a uma pessoa física ou jurídica. Bom, eu falei para vocês do caráter da
obrigacional do direito tributário. Então, eu tenho uma pessoa física ou jurídica que recebe da lei, né, que é imposta a essa pessoa pela lei, uma prestação. Ela precisa prestar, ela precisa, então, fazer ou entregar alguma coisa. Portanto, a prestação dá a ideia de dever imposto a uma pessoa física ou jurídica. Esse dever é responsabilizável. Se a pessoa não prestar, se a pessoa, desculpa, ficou mal, né, falar se a pessoa não prestar. Se a pessoa não cumprir a prestação, se a pessoa não adimplir a prestação, se a pessoa não cumprir o seu dever, ela pode ser responsabilizada. Portanto, nós estamos diante de uma relação de natureza, de fundo, obrigacional. Por se tratar de uma obrigação, eu preciso me perguntar: de que tipo é essa obrigação? Como que ela se extingue? Ela se extingue comigo dando algo ou fazendo alguma coisa? Trata-se de uma obrigação de dar. Dar o quê? Ela é pecuniária. Aí entra o elemento pecuniário da definição. Então, quem é o sujeito passivo da obrigação tributária tem que dar dinheiro para o Estado. E isso significa pagar o tributo. O sujeito passivo da obrigação tributária tem que dar dinheiro para o Estado, e isso significa pagar o tributo e se livrar, e adimplir com a obrigação, e se livrar da obrigação. Mas olha, pessoal, a obrigação tributária também comporta elementos de fazer. Então, a obrigação tributária também comporta prestações de fazer. Alguns consideram que a obrigação tributária principal, aqui minha caneta não, ela foi engolida, né, pelo fundo vermelho. Alguns dizem que a obrigação principal é a obrigação de dar. Então, como se extingue a obrigação principal? Dando uma coisa que é o dinheiro. Ou, e ainda, ela admite obrigações acessórias. Então, eu sou o contribuinte. Incidiu sobre mim um tributo. Eu posso ter uma obrigação de dar, em que eu tenho que dar o dinheiro. E eu posso ter uma obrigação de fazer algumas coisas para que eu possa adimplir. O que eu tenho que fazer eventualmente? Vai depender do tributo. Eventualmente, eu tenho que manter uma escrituração contábil, eu tenho a obrigação, o dever de guardar documentos, eu tenho o dever de preencher guias, eu tenho o dever de fazer a entrega de uma declaração. Ora, tudo vai depender do tributo. Então, vamos imaginar o imposto de renda. Qual é a obrigação principal? Eventualmente, eu vou ter que pagar uma quantia em dinheiro para me livrar da obrigação. Porém, existe uma obrigação acessória, que é pré-requisito, inclusive, da obrigação principal, que é fazer a entrega da declaração. Se eu não fizer a entrega da declaração, eu não saberei sequer o quanto eu devo pagar. Os estudiosos consideram que, além da obrigação de dar, além da obrigação de fazer, no caso da obrigação tributária, no caso da prestação tributária, há também uma terceira obrigação, que é a obrigação de suportar. Suportar o quê? Por exemplo, e eventualmente, a fiscalização do Estado. Ou ainda, o controle de certas atividades. Ora, seria mais uma obrigação anexa que decorre da primeira obrigação. Portanto, o que nós estamos fazendo? Estamos destrinchando, estamos segmentando a definição de tributo do Código Tributário Nacional. E
Ao destrinchar essa definição, nós já nos deparamos com o primeiro elemento muito importante. Tributo é prestação. Isso nos faz pensar em obrigação. E aquilo que nós trabalhamos agora é, se é uma prestação, existe um contribuinte, existe um sujeito passivo, que é o titular dessa obrigação, né? Ele é o sujeito passivo da obrigação. Pois bem, ele tem que cumprir um dever. Que dever ele tem que cumprir? É um dever de dar, então uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer e uma obrigação de suportar. Todo tributo envolve essas três obrigações? Não necessariamente. Pode, eventualmente, haver um tributo que você simplesmente pague e se livre dele. Você não precisa suportar nenhuma fiscalização, você não precisa suportar, ou você não precisa fazer nada acessoriamente. Ou talvez o mero ato de ir pagar, né, já seja uma obrigação acessória. IPVA, IPTU. Ora, você recebe o carnê, ou você recebe o valor a pagar, tua obrigação é pagar. Pronto, não há uma declaração, não há uma obrigação acessória, não há um dever de suportar. Em nenhum momento o Estado está indo fazer a fiscalização na sua casa, pelo menos rotineiramente. E há tributos em que você vai ter que passar por todas as obrigações. Tudo bem até aqui, pessoal? A primeira coisa, então, tributo é prestação. Eu vou voltar à questão do pecuniária, tá? Vou voltar à questão de ser uma prestação pecuniária. É uma prestação compulsória. Então, tributo é prestação e é uma prestação compulsória, para não ter dúvidas, não é uma prestação facultativa. Se fosse uma prestação facultativa, você pagaria o tributo se quisesse. Porém, não é. Trata-se de uma prestação compulsória. E aí se consuma a ideia de obrigação. Primeiro ponto, é uma prestação compulsória diferente de obrigações do direito privado. Aqui nós precisamos refletir um pouquinho. No direito privado, a relação é horizontal. Aquela representação que eu fiz há pouco para vocês, há um sujeito que tem o poder e há um sujeito que tem o dever. Há o credor e o devedor da obrigação. Pois bem, quando nós estamos no direito privado, eu tenho de um lado pessoa física ou jurídica, de outro lado pessoa física ou jurídica, mas ambos, em tese, têm os mesmos direitos, ambos têm os mesmos poderes e os mesmos deveres. Esta é uma obrigação do direito privado. Ora, eu estou falando em pessoas que não têm um desnível de poderes e deveres. Quando eu me refiro ao Estado, há um desnível. Esse é o desnível típico do direito público. Eu tenho uma relação entre um ente que é significativamente mais poderoso do que outro. O Estado tem poderes que o particular não tem. O Estado pode impor a sua vontade ao particular de diversas formas previamente consagradas pela lei. O particular não pode, em nenhuma forma previamente consagrada pela lei, obrigar o Estado a fazer alguma coisa. Se o Estado estiver dentro dos seus limites, andando conforme a lei, o particular terá que se conformar em muitas relações. Portanto, a relação entre o Estado e o particular é vertical. A obrigação tributária não deixaria de ser isso. Olha o próprio termo
que se utiliza? O tributo incide. Qual é a ideia de incidir? É uma coisa que cai de cima para baixo. O tributo incide sobre a manifestação de riqueza. O tributo incide sobre a relação do particular. Então, essa ideia de incidir, ou essa palavra de incidir, denuncia que estamos diante de uma relação vertical. Bom, e ser compulsório consuma, consolida a perspectiva de que se trata de uma relação obrigacional. Logo, se o particular não cumprir com a sua obrigação e não pagar com o tributo, ele pode ser responsabilizado. E o que significa a responsabilização do particular? É a mesma coisa que qualquer credor pode fazer com um devedor. Em última instância, depois de cobrar nos limites da lei, o credor pode ingressar com uma ação judicial. O Estado vai ingressar com uma ação judicial muito comum, é uma das mais comuns em tramitação hoje no judiciário, é uma das mais frequentes, que é a ação de execução fiscal. O título é o tributo, esse título dá ensejo direto a uma ação de execução. Claro que se discute o título no início da ação, mas o Estado já pode ingressar diretamente com a ação de execução fiscal. Bom, essa obrigação tributária é uma obrigação que não gera nem decorre de uma contraprestação. Ou seja, de um lado eu tenho um que deve e do outro alguém que pode. Há um poder e um dever. Não há o sinalagma, não há a reciprocidade de poderes e deveres. Eu não tenho alguém que tem um poder e um dever e outro que tem um poder e um dever. Então, não há a contraprestação. Só existe a prestação. Trata-se de uma obrigação de fluxo único. Uma parte que presta e a outra que recebe. Uma parte que age e a outra que recebe. Portanto, trata-se de uma obrigação de fluxo único. Pessoal, tudo bem por hora? Demos mais um passo, obrigado, Giovana, Caroline. Demos mais um passo. No fundo, alguns autores falam tudo junto, né? Uma prestação compulsória, porque uma coisa leva a outra. Mas eu separei aqui, porque no meio tem o pecuniária também, né? Mas é uma prestação compulsória. Então, nós estamos consolidando a ideia. O Estado é o sujeito ativo da obrigação. O contribuinte, o indivíduo, a pessoa física ou jurídica, é o sujeito passivo. Essa obrigação é uma obrigação de dar, de fazer e de suportar. Ainda, essa obrigação, ela é vertical, essa é uma diferença da obrigação tributária para a obrigação civil. É uma obrigação vertical, em que o Estado está numa posição, ou tem uma posição superior, hierarquicamente mais forte do que o particular. E trata-se de uma obrigação que impõe apenas uma prestação e não impõe uma contraprestação. Eu queria só refletir sobre isso. Qual é o significado disso? Então, se eu sou o contribuinte, eu vou pagar o tributo para o Estado, mas, como decorrência direta do meu pagamento do tributo, eu não necessariamente posso exigir alguma coisa do Estado.
Mesmo a gente vai ver quando se tratar de taxa. Eu acredito que vocês tenham feito alguma diferenciação. Eu, pelo menos, quando leciono direito econômico, faço isso com os meus alunos. Eu acho que você pode ter estudado, Vitória, eu vou chegar aí, a diferenciação entre taxa e preço público. E justamente a questão é que na taxa não há uma contraprestação direta do Estado. Então, não sei se você se lembra, Vitória, não sei se vocês se lembram, de exemplo de taxa. Mas, por exemplo, eu estou sendo redundante, né? Eu estou falando do exemplo, mas quando eu falo de serviço público para ilustrar nessa diferenciação, eu cito o serviço de fornecimento de energia, por exemplo, e serviço de segurança pública. Qual que é a taxa? Qual que é o preço público ou a tarifa? Ora, serviço de fornecimento de energia. Se você acende a luz, você paga. Se você não acende a luz, você não paga. Se a energia é fornecida, você paga. Se não é fornecida, você não paga. Serviço de segurança pública. Você está pagando por cada vez que você chama a polícia? Você está pagando por cada vez que você aciona a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar? Ora, a Giovana já respondeu, né? Olha, Giovana, eu acho que o Rio já virou um mundo novo, viu? Já virou um mundo diferente, né? E talvez a gente possa tentar trazer algum Bolsonaro para falar um pouquinho disso, porque eles entendem bem desse esquema de coisas aí, se é que você me entende, né? A gente poderia tentar trazer algum deles que eles poderiam explicar isso assim com pormenores, talvez. Mas de qualquer, não sei se eles aceitariam vir a uma aula de direito tributário, mas enfim, sobretudo com a briga com o Guedes agora, mas de qualquer modo. Então, quando a gente fala de taxa, e aí, Vitória, voltando para a questão, né? Você foi assaltada, mas pagou a taxa do mesmo jeito. Então, mesmo na taxa, que em tese está vinculada a um serviço público, você não está diretamente exigindo a contraprestação, quer dizer, fique um guarda atrás de mim, porque eu paguei a taxa de segurança pública. Então, você não está diretamente exigindo a contraprestação a partir daquele pagamento que você fez. Claro, isso fica muito mais evidente quando a gente fala de impostos. Então, quando você paga o IPTU, por que você pagou o IPTU? Ora, porque você é proprietário de um imóvel urbano, certo? Você é proprietário de um imóvel urbano, você pagou o IPTU. Quando você paga o IPTU, o que você exige em troca? Bom, você pode exigir muita coisa, mas em termos políticos. Porque juridicamente não há uma contraprestação necessária que decorra da sua prestação. Então você simplesmente paga o imposto e fica politicamente pressionando o Estado para que ele gaste o seu dinheiro de forma correta, tá? Então é esse o sentido. Tudo bem, Vitória? Espero ter deixado claro. E eu queria justamente falar isso, né? Você tem, Vitória, você tem direito à saúde. Só que esse direito é um direito social, né? E é um direito não você não se auto-executa, né? Não é auto-executório. Ele é um direito que vai exigir uma política pública. Qual é o direito à saúde a que você tem? Você tem o direito de exigir que o Estado desenvolva uma política pública na área de saúde, prevendo gastos e contemplando hospitais. Qual é o seu direito à educação?
você tem o direito de exigir que o Estado desenvolva uma política pública na área de educação. Bom, isso dá muita discussão, né? Porque isso termina levando a um contexto como o que temos de baixa eficácia de direitos sociais. De qualquer modo, quando a gente fala em direito tributário, olhando a relação estrita, você não está pagando, você não vai pagar o IPTU e sair com o carnê para ir pegar renda, para pegar alimento. Você não vai pagar o IPTU e sair com a matrícula da escola para poder assistir a aula. Você não vai pagar IPTU e sair com um cartão especial de cliente especial do SUS. Ora, não há essa contraprestação. A rigor, no ato específico obrigacional de pagamento do tributo, existe um único fluxo. E não há um fluxo e contrafluxo. Existe uma única prestação. E também não há uma prestação e uma contraprestação. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um ponto que merece reflexão. A Vitória, então, escreveu muito bem aí na constatação, né? Não há essa correlação. Então, não há essa contraprestação obrigacional no mesmo termo em que há a obrigação tributária. Bom, seguindo, se houver mais dúvidas, postem aí ou me chamem. Vamos continuando nessa análise dos elementos da definição de tributo. O terceiro elemento que temos que ver é a questão pecuniária. É a questão de que o tributo se exprime em moeda ou em valor correlato. O que significa isso? Então, o tributo se exprime em moeda ou valor equivalente. Bom, primeiro problema, a redundância. Eu enfatizei para vocês. É a prestação pecuniária. E aí, logo adiante, se acrescenta. Prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor que nela se possa exprimir. Olha, o que é pecuniária? É em moeda. A novidade dessa expressão que veio na sequência é trazer a ideia de um valor que se possa exprimir em moeda. Então, talvez eu possa admitir o pagamento de tributos com outros bens que não sejam diretamente a moeda. E aí nós vamos ter espaço para discussão. Vamos chegar a ele. Então, a doutrina diz, a lei parece dizer, que o tributo é uma prestação que precisa ser paga em moeda. Essa moeda, primeiro, tem que ser nacional. Eu não posso pagar tributo em dólar. Por que a moeda tem que ser nacional? Ora, existem várias obrigações que aparecem no Código Tributário Nacional e há uma questão bem expressa, ainda que você vá tributar um bem cujo preço original foi em dólar, vamos imaginar um imposto de importação. É necessário que você converta a moeda estrangeira em valores nacionais. Tá? Então, todo o sistema ele prevê essa conversão e ele prevê esse uso da moeda nacional. Quando eu falo em moeda, eu não estou limitando o meio de pagamento. Nós temos hoje vários meios de pagamento. O Código Tributário é de 66. Em 66, havia menos meios de pagamento. O artigo 162 falava em moeda corrente, cheque ou vale postal. Eu confesso para vocês que talvez eu tenha visto uma vez um vale postal, ou duas. Nunca tive um contato maior com o vale postal. Cheque,
Eu usei bastante nos anos 90, cada vez menos nos anos 2000. E a moeda corrente, embora ela esteja aí, também cada vez menos usada. Vamos ver o sistema do Pix aí, de pagamento do Banco Central. Existem países como a China, em que a moeda em algumas cidades não circula mais e o mendigo pede esmola de celular. Então vamos ver o que vai acontecer. Desculpa. Então eu estou falando em moeda no item 1, moeda corrente, cheque ou vale postal. No item 2, nos casos previstos em lei, em estampilha, papel selado ou processo mecânico. Bom, aí esse processo mecânico dá a entender, eventualmente hoje, talvez, meios digitais. Estampilha e papel selado são muito pouco utilizados hoje como forma de pagamento de tributo. É comum você ter selos que atestem o pagamento de tributo. Então, selo que atesta o pagamento de tributo de importação, por exemplo. Mas estampilha e papel selado são menos frequentes como meio de pagamento, tá? Mas há uma abertura aqui para você pagar diretamente no banco, para você pagar em transferência bancária, usando o aplicativo bancário. Bom, a novidade é que a Lei Complementar 104 de 2001, ela acrescentou o inciso 11 ao artigo 156 e admitiu a dação em pagamento de bens imóveis. Lembra que lá está escrito que é em moeda ou valor que nela se possa exprimir? Pois a lei considerou um meio de pagamento, não necessariamente em moeda, que é você dar um bem imóvel para a administração pública, pagando seu tributo. Todavia, para que isso possa ocorrer, é necessário que haja ainda mais uma lei específica prevendo que aquele tributo daquele ente pode, se for o caso, ser pago com imóvel, e há necessidade de ser de interesse do fisco. Você pode tentar pagar com um imóvel que não interessa ao fisco. Um imóvel mal localizado, mal construído, talvez que não possa depois ser revertido em nenhum ganho, nenhum proveito para o interesse público. Então, não é automática essa compensação. Você precisa preencher alguns requisitos, mas a gente vai voltar a isso quando estudar a extinção do crédito tributário. O que não se admite? Não se admite no direito tributário brasileiro o chamado pagamento em prestações de serviço. Eu vou pagar trabalhando. Isso não aparece em nenhum momento esse meio de pagamento em nosso país. Também, por enquanto, não há como regra a possibilidade de você pagar com bens móveis, que é o chamado pagamento in natura. Portanto, a exceção ao dinheiro apareceu recentemente e é o inciso 11 do artigo 153. Bom, demos mais um passo. É uma prestação legal, compulsória e pecuniária, que se expressa em dinheiro ou em algum valor que se expresse, que possa também expressar o dinheiro, tá? Estamos diante, portanto, de uma prestação compulsória pecuniária. Daí vem a fonte, a origem da obrigação. É uma obrigação que não decorre de ato ilícito. Então, a fonte da obrigação é a lei. Para nós sabermos se há uma obrigação ou não, nós precisamos encontrar uma fonte reconhecida para
a obrigação. E a obrigação decorre da lei. E ela não é uma punição por ato ilícito. É uma obrigação que decorre da lei. Portanto, pessoal, temos aqui uma ideia também, talvez não no nível de vocês já, né, mas é comum também, Vitória, no povo, né, associar tributo à punição. Talvez pessoas menos informadas da estrutura do direito, mas muitas vezes se associa tributo à punição. Tributo é tributo, punição é punição. Pode haver punição para quem não paga tributo? Claro, claro, a natureza é uma. Mas o tributo não está punindo ninguém. O tributo está tirando riqueza de alguém que manifestou riqueza para que o Estado socialize essa riqueza ou para que o Estado funcione. Então, o tributo não é punição. Ele não está trazendo uma contrapartida punitiva para um ato ilícito. Ele decorre de ato lícito. Bom, o tributo não é punição. Ele incide rotineiramente sobre ato lícito. A propriedade, a circulação de bens, a importação, o trabalho, a prestação de um serviço. Olha, o tributo incide sobre ato lícito. Discussão. Pecunia non olet. Pecunia non olet. Tributo não fede. Essa é a expressão. Veja, se uma pessoa pratica um ato ilícito e ela enriquece, nada impede que o Estado tribute o enriquecimento. Então, se de alguma forma o dinheiro veio de ato ilícito, mas entrou na declaração de imposto de renda, pecunia non olet. O dinheiro ilícito fede. Essa é a origem da expressão latina. O dinheiro ilícito fede. A riqueza ilícita fede. Mas o tributo não fede. O tributo não cheira mal. Então, se o dinheiro teve uma origem ilícita, esse é um problema do Estado. Claro, o Estado vai investigar, o Estado vai apurar isso. Mas enquanto não se apura, enquanto não se consuma, a tributação vai ocorrer. A tributação não vai ocorrer sobre o ato ilícito que deu origem à riqueza. Ela vai ocorrer sobre a riqueza que foi declarada, sobre a riqueza que foi manifesta. Então, pode acontecer essa, entre aspas, distorção. Pode acontecer de alguém ter ganho um dinheiro com uma origem ilícita. Vamos supor que a pessoa fez a famosa lavagem do dinheiro, limpou o dinheiro, tirou o cheiro ruim do dinheiro ilícito, e aí declarou. O fisco vai tributar. O fisco não vai perguntar a rigor, qual foi a origem daquele dinheiro se ele está declarado. Obviamente, se há suspeita, isso será investigado, isso será apurado. Eventualmente, pode ser uma situação pior ainda para a pessoa, porque ela vai vir a perder o que ela ganhou ilicitamente. Tudo bem? E nós temos aí o caso, hoje, do leilão das obras de arte. Eu esqueci o nome do banqueiro. É o banqueiro... É o do Banco Santos, não é, professor? É isso mesmo, Daniela. Eu esqueci o nome dele. Caramba, que tinha aquela mansão gigantesca. Eu esqueci também. Oi? Eu esqueci também. Me deu branco, me deu... E outro dia tava saindo várias notícias aí. É um acervo de arte invejável, invejável. Ele pagou tributos à época, perfeito, esqueça aqueles tributos, estão pagos. Agora a questão é, o que a gente vai fazer? Edemar, professor. Edemar, exatamente. Ora, o que a gente vai fazer
com esses bens. Aí surgiu uma brutal discussão, porque os credores estão levando essas obras de arte únicas a leilão. E durante o tempo em que ele estava sendo investigado, esse material ficou num dos museus da USP. E esse material consumiu milhões para ser mantido, né, para que não se deteriorasse, posto que são obras de arte. E a argumentação era de que, para compensar esses gastos, esse acervo deveria agora ficar para um museu público. Todavia, é maravilhoso, Daniela. E até a última reportagem que eu li, eu não acompanhei o caso, mas o leilão estava acontecendo. E aí o acervo estava sendo fragmentado e indo parar nas mãos de colecionadores privados. E o que se argumentava? A dívida dele era da casa aí próximo, quase 1 trilhão, né? 1 trilhão eu estou exagerando, mas é uma dívida colossal. O valor que seria arrecadado, esperava-se com esse satisfazer os credores do banqueiro. Então, o argumento era que, em nome do interesse público, esses bens fossem apreendidos e ficassem para o museu público. Parece que não está acontecendo isso. De qualquer modo, o tributo não decorre de ato ilícito. Mas, se na origem da riqueza houver um ato ilícito, enquanto o Estado não sabe que aquele ato é ilícito, ele tem o dever de tributar. Ele vai cobrar o tributo da pessoa, supondo que ela obteve uma riqueza e incide o tributo sobre a riqueza. Tudo bem? Então, essa é a lógica. Olha, continuando aí nessa reflexão. Então, o tributo, ele incide a rigor sobre ato lícito, não é punição. E o tributo está sujeito às limitações constitucionais ao poder de tributar. Por isso eu falei no começo, é muito importante você identificar o fenômeno como tributo, porque se você identifica o fenômeno como tributo, ele está sujeito a limitações constitucionais. Bom, e a punição? Existem muitas punições no direito tributário, mas não são os tributos. O tributo é uma coisa. As penalidades vão incidir sobre atos ilícitos. Obviamente, quando houver um ilícito tributário, pode haver penalidades. Então, o tributo é uma obrigação lícita, posto que decorre de lei. Vamos falar disso. E que incide sobre atos lícitos. Ninguém praticou um ilícito para ter que pagar um tributo. Porém, se a pessoa não paga o tributo, ela comete um ilícito. E aí, ela terá ela sofrerá a imposição de algumas penalidades. Nós vamos ver mais para frente que eu não posso criar tributos com caráter confiscatório. O STF aplicou esse princípio também à multa. Então, eu não posso tirar todo o patrimônio de uma pessoa cobrando um tributo. O STF reconheceu que também para punir, eu não posso confiscar o patrimônio de uma pessoa. Mas tudo bem, esperem, a gente vai falar desse princípio. Bom, normalmente, quando a gente fala no direito tributário, as sanções, as punições tributárias são administrativas. Só lembrando, na teoria do direito, a sanção pode ser positiva ou negativa. A sanção negativa é a sanção punitiva. Ela pode ser uma nulidade ou uma penalidade. Então, a penalidade é um dos tipos mais comuns de sanção. As sanções tributárias normalmente são de ordem administrativa. São multas aplicadas pelo próprio Poder Executivo. Excepcionalmente,
existem ilícitos tributários que também são crimes, tá? Então, existem, excepcionalmente, ilícitos tributários que são crimes, e aí a pena é privativa de liberdade como regra, tá? Então, pessoal, nós temos que ver dentro das penalidades, quais são elas, e saber que elas não podem ter efeito confiscativo. Que tipo de punição uma pessoa pode sofrer? A mais comum é a multa. A pessoa não paga um tributo, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser multada. A multa é, ela também, uma sanção pecuniária. Outra punição que pode acontecer é a apreensão. Bom, a apreensão nunca ocorre porque a pessoa não pagou tributo. Muitas vezes, no momento da apuração, descobre-se o ilícito é investigado, muitas vezes a própria Polícia Federal que já está lá, e ocorre a apreensão do bem. É um ilícito acessório, que não decorre diretamente da falta do pagamento do tributo. Então, você não pode forçar uma pessoa a pagar o tributo apreendendo a mercadoria. Tá? Você vai aplicar outra multa, outra punição, que é a multa, para forçar a pessoa a pagar o tributo. A sanção de perdimento é a desapropriação. A pessoa perde o seu bem. A outra sanção tributária, em tese cabível, é a interdição de estabelecimento. O estabelecimento não pode funcionar. De novo, pode ocorrer em decorrência de algum ato ilícito, mas não da falta de pagamento do tributo. A súmula 70 diz a mesma coisa da apreensão e da diz a mesma coisa para a interdição de estabelecimento que a súmula 323 diz da apreensão. Portanto, são penalidades que decorrem de algum ilícito, por exemplo, contrabando, mas que não decorrem diretamente do não pagamento do tributo, tá? Bom, temos aí outro caso extremo, que é o impedimento do exercício de atividade. Então, a pessoa pode sofrer outra sanção administrativa tributária, que é ser impedida de exercer uma atividade. Bom, com isso, nós apresentamos outra ideia. O tributo é uma prestação compulsória, pecuniária, e não decorre de ato ilícito, tá? Então, ele não deriva de um ilícito. Alguma dúvida até aqui? Obrigado, Vitória, Giovana, Daniele. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho. E aí, eu disse para vocês que o tributo é lícito, né? Ele decorre de lei. É uma prestação que está prevista em lei. Então, decorre de expressa previsão legal. Bom, primeiro, isso decorre diretamente do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, no caso do direito tributário, que é um ramo do direito público, é o princípio da legalidade estrita. Quando eu olho para a legalidade, eu vou consumar a análise da validade do tributo. O tributo é válido
se estiver expressamente previsto em lei. A gente vai falar depois desse princípio da legalidade tributária. Mas há um segundo princípio que vai trazer a legitimidade. Na verdade, eu errei a palavra aí, viu? É a legitimidade, tá? Então, a autoimposição tributária. Corrijam aí na apresentação. O que significa a autoimposição tributária? Por que você precisa pagar um tributo? De onde vem a sua obrigação de pagar o tributo? Esse raciocínio se aplica para todo o governo do Estado moderno. Rousseau colocou um problema que é: o homem só é livre se ele puder governar a si próprio. E Rousseau deu uma solução para esse problema. Como que você pode viver numa sociedade com muitos homens e ainda assim governar a si próprio? Simples, fazendo as leis. Por isso, todo mundo tem que participar do processo de elaboração das leis. Qual é a ideia da autoimposição tributária? Ora, por que você está pagando tributo hoje? Não é mais porque o rei quer. Não é mais para ajudar o rei. Você está pagando tributo porque você mesmo criou esse tributo. Como você mesmo criou esse tributo? Você se autoimpôs o tributo, porque você elegeu os representantes que estão mantendo este sistema tributário. Os representantes poderiam modificar o sistema tributário. Todavia, o que eles não fazem? A reforma tributária. Ora, então, os representantes não estão fazendo a reforma tributária porque nós estamos escolhendo esses representantes que estão mantendo os tributos que nós estamos pagando. Então, por que eu estou pagando o tributo? Alguns vão dizer, porque eu me auto-impus esse tributo, tá? Eu não sei se o raciocínio pode ser tão direto assim, porém, busca-se dar uma legitimidade para o pagamento do tributo. O que é a legitimidade? É a aceitação social. Então, eu falo da legalidade para dizer que o tributo é válido, e eu falo da autoimposição tributária para dizer que o povo tem que concordar com os tributos, porque foi o próprio povo, por meio dos seus representantes, que criaram o tributo. O tributo é uma prestação instituída em lei. No Brasil, o artigo 59 da Constituição Federal elenca as nossas leis em sentido amplo. Todos os instrumentos aqui elencados seguem processo legislativo. Por isso, a palavra lei, em sentido amplo, abarca todos esses elementos. O que são essas siglinhas aí, né? Então, é a emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Esses são os instrumentos normativos que devem seguir um processo legislativo para que sejam criados. Bom, ainda que eu tenha todos esses instrumentos como derivados do processo legislativo, quando a gente fala em direito tributário, a maioria aponta que o ramo tem que ser regulado por lei complementar e lei ordinária. A gente vai discutir um pouco mais dessa questão. Então, quando a gente fala que a prestação é instituída em lei, nós queremos dizer lei ordinária e lei complementar. E aí já aparece um problema, a medida provisória. Por que problema? Porque a medida provisória, tecnicamente, tem força de lei ordinária. Em algumas situações, a gente vai falar da medida provisória no direito tributário. Fundamentalmente, eu estou dizendo que o direito tributário é uma obrigação, e aí a gente pensa em obrigação. Ela pode se originar do ato ilícito, ela pode se originar
da lei e ela pode se originar do contrato. Eu já disse para vocês que a obrigação tributária não se origina do ato ilícito e que ela se origina do contrato, da lei. Ela é instituída em lei. Essa é a previsão do Código Tributário. Se não foi dito nada do contrato, o contrato não é fonte do direito tributário, legalidade estrita. Mas o artigo 123 do Código Tributário Nacional diz, a menos que a lei diga o contrário, convenções particulares, quer dizer, contratos, não podem modificar a lei relativamente a direito tributário. Claro, não precisaria nem ter dito isso, mas para não ter dúvidas, mesmo não tendo se previsto que a obrigação tributária poderia surgir de contratos, o artigo 123 deixou isso claro. Ainda, há uma súmula, a súmula 614 do STJ, que diz que o locatário não tem legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e taxas relativamente ao imóvel alugado. Portanto, é o locador, o proprietário do imóvel, que vai discutir questões de IPTU. Um contrato de aluguel não transfere a obrigação tributária do locador para o locatário, tá? Então, pessoal, consolidando aquilo o que eu disse outrora, a prestação é lícita, ela decorre de lei. A gente vai falar principalmente da lei ordinária, da lei complementar e vamos discutir a medida provisória. Mas a obrigação não decorre de ato ilícito e a obrigação não decorre de previsão contratual. Para finalizar, a prestação é cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa isso? A atividade administrativa é obrigatória nesse caso. Não há espaço para a discricionariedade. A fonte disso é a legalidade estrita e, nesse caso, a vinculação da atividade administrativa. Ainda na legalidade estrita, eu posso falar em discricionariedade, não no caso da aplicação e da cobrança de um tributo. O funcionário público tem que aplicar a lei sem análise valorativa ou de mérito. Se há a previsão de um tributo e o fato gerador, a gente vai chamar assim daqui a pouco, ocorre, o funcionário tem que aplicar a lei, tem que fazer o lançamento e cobrar o tributo. Não há possibilidade de exceções. Não é porque você gosta de uma pessoa, não gosta de outra pessoa, que você vai cobrar um tributo maior ou menor dessas pessoas. Então você não pode nem aumentar, nem reduzir, nem alterar o tributo como um juízo discricionário do administrador. O funcionário, reitero, só tem uma coisa a fazer: arrecadar o tributo. Bom, aí nós temos a previsão da Lei 5.320, de 64, sobre o direito tributário, mas eu acho melhor nós pararmos por aqui, né? Gravei já a aula também para os colegas, eu vou interromper